A língua brasileira de sinais, conhecida como Libras, é uma das mais usadas pela maioria dos surdos dos centros urbanos brasileiros e reconhecida pela lei. A Libras não é simples gestorização da língua portuguesa, e sim uma língua à parte, como comprova o fato de que em Portugal usava-se uma língua de sinais diferente, a língua gestual portuguesa. A Prefeitura de Araguaína abriu processo seletivo para contratações temporárias e formação de quadro de reserva do programa Brasil Alfabetizado, voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Os sinais surgem da combinação de configuração de mão, movimentos e de pontos de articulação, locais no espaço ou no corpo onde os sinais são feitos também de expressão facial e corporal, que transmite os sentimentos que, para os ouvintes, são transmitidos pela entonação da voz, os quais juntos compõem a unidade básica desta língua. Assim, a Libras se apresenta como um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos da comunidade de pessoas surdas no Brasil. Como em qualquer língua, também na Libras existem diferenças regionais. Portanto, deve-se atentar às suas variações em cada unidade do Brasil. Quem fala mais pra gente sobre a Libras é o professor e intérprete de Libras, Diego Cardoso. Ela é uma língua própria do Brasil. Porém, assim como o português, existe, de uma certa forma, os sotaques, né? São algumas características próprias das regiões. Um exemplo bem simples de a gente entender isso, na região sul, pai faz esse sinal, e na região norte, pai, a gente define assim. Então, a mesma palavra, sim, tem vários significados dependendo da região. Hoje, Araguaína conta com muitas pessoas que utilizam desta linguagem? Então, Araguaína é uma cidade onde a Libras está adentrando aí. Nós estamos ainda tendo as formações básicas, né? A prefeitura hoje se preocupa bastante em dar esse curso de formação aos professores e, claro, nós sabemos que também na área da saúde, na área de educacional, eles têm que ter esse curso. É uma lei, né, decreto 10.436 que existe e por obrigação. Existe sim as pessoas que têm a formação, mas poucas com as especializações e as graduações devidas. E qual a importância para as pessoas estarem procurando o curso e aprendendo a língua de sinais? Imagine você chegar em um lugar e não saber a linguagem, você ir para um outro país e as pessoas falarem com você e você sem entender nada. Imagine a vida de um surdo que eles não escutam, eles não se adentram na nossa sociedade. Então, uma vez que você sabe alguma coisa e se comunica, você se sente bem, você faz o próximo bem e, claro, entra na ideia de inclusão, que é o mais importante. Toda escola deve ter um intérprete de Libras? Como eu falei, segundo a lei, sim. Independente ou não, se tiver alunos surdos, precisa ter. Em qualquer estabelecimento público, é lei, é direito. E como esses intérpretes são formados? Existe uma graduação chamada Letras Libras, né? Uma faculdade que está surgindo agora no Tocantins, com a UFT, tem em Porto, em alguns outros estados. Se não, a pessoa pode fazer também o curso de letras e fazer algumas especializações, mestrados, para poder adentrar nesse curso com uma formação. E, claro, o ProLibras também, que é de suma importância nos dias de hoje. As escolas disponibilizam de materiais de apoio ao atendimento educacional especializado? Alguns colégios se preocupam com essa inclusão, né? E, acima de tudo, nem todos os colégios se preocupam, principalmente aqui em Araguaína. Poucos são os que têm os intérpretes, poucos são aquelas pessoas que favorecem a linguagem de sinais, a Libras, para os seus alunos. Então, é bem pouco. E para todas as palavras de língua portuguesa, encontramos um sinal correspondente na Libras? Você imagina que existem milhões e milhões de palavras, não tem como. Quando nós não sabemos alguma palavra, nós usamos a datilogia, né? Que seria as linguagens A, B, C, D, E, que é o mais prático. A gente vai definir algo escrevendo que sinal é esse. E aí você vai escrever e ela vai te dar o sinal. E como entender os critérios utilizados para dar sinal às pessoas e às coisas? Assim como eu até costumo dizer que o batismo dentro da Libras é como se fosse uma capoeira, né? Nós temos os apelidos e dentro da Libras nós não temos o nosso nome, nós temos os nossos sinais. São características próprias de cada pessoa. Por exemplo, quando eu aprendi a fazer Libras, eu tinha uns 14 anos e eu tinha um cabelo grande. Então era dividir. Então meu sinal ficou a letra D de Diego, cortando no meio. Então cada surdo que tem que fazer essa ideia de dar o sinal para o ouvinte, para que tenha a própria característica dele. Então nós, no meio surdo, temos um sinal próprio, como se fosse um apelido nosso. Esse sinal seu valia para qualquer
qualquer surdo. Sim, claro, tem que lembrar, é igual o seu nome. O seu nome, por exemplo, ele vai estar fulano. Mas quem é fulano? Então a pessoa tem que saber quem é fulano e a partir do sinal eu preciso saber quem que é. Bem, eu tenho curiosidade em saber qual seria o critério para um surdo me dar um sinal. Qual seria o meu sinal? Primeiro você precisa ter a vontade de querer aprender Libras. Estar no meio da comunidade surda. Com certeza, no primeiro momento que um surdo te vê, se você não tem um sinal, ele vai te dar uma característica. Eu não posso fazer isso, tá certo? Mas com certeza vai ser alguma coisa que é bem do seu traço, né? Então, ou cabelo, ou boca, ou olho, depende do surdo que for fazer esse. Entendi, só o surdo, né? Somente o surdo. O legal é esse. E Diego ainda dá um recado em Libras para o pessoal de casa. Primeiro, é importante aprender Libras para ajudar as pessoas a entrarem na sociedade. A questão da inclusão ela é importante porque aprendemos a amar um ao outro. Segundo, porque é lei. E é importante seguir o que a lei diz. Esse é o meu recado.